Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Barba da Química, professor Marcelo falando. Estamos aqui hoje para começar nossa aula sobre estrutura atômica. Hoje vamos continuar a nossa aula, nossa quarta aula. Hoje vamos falar sobre o modelo atômico de Thomson. O modelo atômico de Thomson, que é conhecido como modelo do pudim de passo ou pudim de ameixas. Mas afinal de contas, Thomson era confeiteiro? Vamos entender isso depois da vinheta. Então pessoal, vamos lá, vamos dar início à nossa aula sobre o modelo atômico de Thomson, a nossa quarta aula sobre a estrutura da matéria. Então, a gente vai falar do modelo atômico de Thomson, mas além disso a gente vai fazer uma evolução histórica dos fatos marcantes na ciência que contribuíram para que o Thomson conseguisse propor o modelo atômico dele, tá certo? Vamos entender o que aconteceu, quem foram os cientistas que trabalharam com o que permitiu que o Thomson conseguisse propor um modelo atômico diferente do modelo atômico que era aceito pela ciência na época, que era o modelo atômico de Dalton. Então vamos lá. Um dos experimentos que foi feito foi a ampola de Crookes. Em 1875, William Crookes construiu um tubo de vidro, o qual ficou conhecido como ampola de Crookes. Ele tem uma forma parecida com uma lâmpada, tá? Nele ele colocou dois eletrodos, um catodo, que era o polo negativo, e um anodo, polo positivo. Encheu o interior do tubo com gás e o submeteu a uma descarga elétrica, provocando a fluorescência. Tá certo? Então, o primeiro experimento que dá indício de que átomos poderiam ser constituídos de partes menores, ainda de partículas mais simples, surgiram em 1850, quando o William Crookes bolou, continuou aprimorando ali o tubo de Crookes que tinha sido feito por ele. Então, o que ele fez? Ele pegou os eletrodos ligados a uma fonte de alta voltagem. Alta voltagem em quanto? Cerca de 20.000 volts. E o tubo foi conectado a uma bomba de vácuo. E evacuado totalmente de qualquer coisa ali dentro desse tubo. Então, aqui está a representação do tubo de Crookes. Então, vamos recapitular como é que era o diagrama desse tubo de Crookes. Uma fonte de alta voltagem em quanto, Marcelo? Cerca de 20.000 volts. Um polo negativo, o catodo. Um polo positivo, o anodo. E aqui uma saída lateral para poder fazer vácuo no interior do tubo, ou seja, ausência total de matéria. E vamos ver o que o Crookes observou. Ele observou algo desse sentido. Ele observou um raio saindo do catodo em direção ao anodo. Vamos ver mais uma vez a representação aqui da ampola de Crookes. Aqui é claro que é uma ampola de Crookes já um pouco modificada do que a original dele, tá certo? Então os experimentos de Crookes podem ser interpretados da seguinte forma: a baixas pressões é evidente que alguma coisa deixa o catodo, que vamos recapitular aqui, o polo negativo, e vai em direção ao anodo, o polo positivo. Originalmente pensou que se tratasse de um raio, semelhante a um raio de luz, que foi denominado de raio catódico, um nome que é usado até hoje. Porém, J.J. Thomson, tá certo? Ele conseguiu dar uma nova interpretação a esses experimentos que o Crookes fazia na época. O que o Thomson falava? Ele mostrou que as partículas que saíam do catodo, que iam ao anodo, ou seja, as partículas denominadas de raio catódico eram, na verdade, carregadas negativamente. Então ele provou a afirmação mostrando que o raio pode ser desviado se passar entre placas de metais carregadas opostamente a um tubo de Crookes. Ou seja, o raio catódico tem carga negativa, ele está mostrando que ele poderia ser desviado se carregado no sentido positivo, tá certo? A direção do desvio para a placa carregada positivamente mostra que a partícula do raio catódico carregava uma carga elétrica negativa. Então vamos ver aqui um exemplo do experimento que o Thomson fez para provar isso, tá certo? Então vamos mostrar o experimento de Thomson aqui, ó. Repare que quando ele aproxima o polo positivo do ímã, o raio sofre uma atração. Quando ele aproxima o polo negativo do ímã, o raio sofre uma repulsão, mostrando então o quê? Que o raio é carregado negativamente, é atraído pelo polo positivo e repelido pelo polo negativo, tá certo? Algo já se esperado. Aqui está uma nova representação do experimento que a gente mostrou
ainda há pouco, né, similar à ampola de Crookes ali. Aqui está mais uma variação dos experimentos de raios catódicos, né, que foram criados na época. Tudo bem? Vamos falar aqui da descoberta dos prótons. No interior da ampola de descarga em gases rarefeitos foi colocado um catodo perfurado. No catodo perfurado partiram os elétrons ou raios catódicos, que são os raios aqui em vermelhos, que se chocam com as moléculas de gases contidas no interior do tubo. Com o choque, as moléculas de gás perdem um ou mais elétrons, originando íons positivos, que, repelidos pelo anodo, são atraídos pelo catodo, atravessando os furos e colidindo com a parede do tubo de vidro. Enquanto os elétrons são atraídos pelo anodo e, ao colidirem com a parede do vidro do tubo, produzem fluorescências. Então, vamos explicar o que está ocorrendo aqui. Vamos rever aqui a animação. Ó. Partículas saindo do catodo, ou seja, negativa, estão se colidindo com moléculas de gás. E o que a gente observa? Algumas são atraídas pelos catodos, outra para o anodo. O que está mostrando então esse experimento? Está mostrando a geração de moléculas que são íons positivos, ou seja, está mostrando a existência de partículas com carga positiva, também menor do que os átomos. Então, o Thomson conseguiu provar a existência dos elétrons e o Eugen Goldenstein provou a existência dos prótons. Então, assim, a ciência evoluiu a partir do tubo de Crookes, com os experimentos de Thomson, com os experimentos de Goldstein, para provar que existiam sim partículas subatômicas, ou seja, menores que os átomos, que são os elétrons e são os prótons. E isso permitiu com que o Thomson elaborasse o modelo atômico dele, que é o que a gente vai ver agora. Então está aqui a representação do modelo atômico de Thomson, que é popularmente conhecido como o modelo do pudim de passos. Então o que o Thomson dizia? Ele dizia o seguinte, que o átomo era uma grande carga positiva e nele os elétrons estavam incrustados na sua superfície, tá certo? Esses elétrons eram de fácil remoção. E daí o exemplo que se tem, né, que foi hoje sabe-se que foi uma má tradução do inglês, era a seguinte, era de que, como se fosse o elétron, na verdade, fosse um pudim. Então, todo pudim fosse ali uma carga positiva, e as passas em cima do pudim fossem os elétrons, sendo ali incrustados nessa carga positiva e sendo de fácil remoção. Então, esse é o modelo atômico de Thomson, ou seja, uma carga elétrica positiva, sendo a grande parte do átomo, e os elétrons incrustados superficialmente, sendo de fácil remoção. Tá certo? Então, esse é o segundo modelo atômico que nós estamos estudando, que é o modelo atômico de Thomson. Na próxima aula a gente vai ver o modelo atômico de Rutherford. Da mesma maneira a gente vai ver o que precisou de avanço na ciência para que o Rutherford tivesse artifícios, tivesse maneira de propor um novo modelo atômico. Beleza? Espero que vocês estejam gostando dessa nossa viagem pela matéria. Vou pedir para vocês se inscreverem no canal, dar o like no vídeo, divulgar o canal para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Beleza, pessoal? Até a próxima. Grande abraço.